solidários e solidárias, vamos a mais um episódio do Vozes Livres. Dessa vez, se eu tô aqui, sinal de que é entrevista, né? A gente vai conversar com o coletivo Banana Verde. Banana Verde é um coletivo de agricultores e pequenos produtores de alimentos artesanais de Bertioga e região. Reúne um time de cerca de 20 produtores. O coletivo já atua há cerca de 3 anos, desde o início da pandemia do Covid-19. Através de um canal online de comunicação, o consumidor envia o pedido dele ao coletivo Banana Verde e os próprios produtores, além, é claro, de plantarem e colherem esses alimentos, organizam esses pedidos através de planilhas e realizam a entrega na casa do consumidor. Hoje, para conhecer um pouco sobre a história e funcionamento do coletivo, a gente vai conversar com um produtor associado, Moatan. Seja bem-vindo, Moatan. Eu me chamo Moatan, Moatan Ribeiro Pinhal. Eu sou agricultor e educador. Sou de Itaiaçupeba, Mogi das Cruzes, São Paulo, e faço parte do coletivo Banana Verde, que atua em Bertioga, litoral. Bom, Moatan, primeiro, obrigado por ter aceitado esse convite de participar aqui do Vozes Livres. Eu queria que você contasse primeiramente para a gente como é que começou essa ideia de reunir esse coletivo, de criar essa associação. A história é até bem interessante, porque nós fazíamos uma feira no Sesc de Bertioga, uma feira, vou chamar de uma feira educacional, que trabalhava a questão de economia solidária, do pequeno produtor, de trazer o consumidor para compreender um pouco de consumo consciente. E o que aconteceu? Entrou a pandemia e nós fomos obrigados a gente foi proibido de fazer feira, né? Todo mundo entrou no lockdown e até então a feira estava funcionando, estava indo bem, tinha um público, e uma das produtoras dessa feira, ela trabalha com ovos, ela falou assim: gente, tem gente me pedindo ovo e alguém quer vender junto. E em 1 semana, 2 semanas, a gente acabou tinha a Camila, que organizava essa feira do Sesc, super articulada, questão de Google Formulário, e a gente tinha um grupo de WhatsApp da feira. Foi muito, como todos os produtores estavam conectados por essa rede do WhatsApp, e tinha a Camila, que estava super empoderada, sempre auxiliando os produtores, a gente criou isso é um resumo, né? Que já faz quase 3 anos isso. Criou um formulário do Google, que a gente usa até hoje, e os clientes têm acesso a gente abre na terça-feira a lista dos produtos que a gente tem disponível, fecha a planilha na quinta-feira, e aí a gente faz a colheita, quem produz pão, doce e tudo mais, faz a produção na sexta, a gente faz a colheita, e se reúne tudo no sábado, para fazer a entrega, para se juntar todo mundo, todos os produtores, e fazer a entrega para o cliente. Moatan, quero que você fale um pouco para a gente, então, qual a principal diferença para os produtores entre fazer a feira livre e estar dentro de um coletivo que organiza o pedido desses consumidores? Eu sou praticante do CSA, né, durante um bom tempo, e até falei com um amigo que é cliente de feira, uma coisa que eu defendo, que a feira ela devia ser um momento como se fosse a entrega de um prêmio para o produtor, que a gente fosse lá só para tomar um café com a cesta, com tudo vendido, mas só para tomar um café, fazer uma confraternização, acho que é a melhor palavra, porque a feira ela é um sistema de venda que desgasta muito. Nós, como produtores, a gente tem que atuar como vendedor. E eu não sei como é que vai estar o dia. Hoje está sol e eu tenho que fazer a colheita pensando no amanhã. Mas se chove, o cliente não tem um compromisso. Então eu posso cortar mais alface, mais repolho do que cliente que vai vir, e eu não tenho como devolver esse produto. Já essas ferramentas de venda, que você já sabe o que você vai colher, o desperdício é menor, o trabalho relativamente é menor, né, o desgaste. Então, eu acho sensacional. Eu acho que esse é um dos caminhos. Talvez a ferramenta ainda não está toda perfeita, mas é uma forma do cliente
valorizar o nosso trabalho, porque o que eu sempre defendo é que o supermercado ele trouxe tanta comodidade, tanto um monte de compra em um lugar só, que o consumidor, que ele é realmente quem faz a decisão, ele não para pensar que está chovendo, o produtor está lá na feira e ele está lá, né? Ele está esperando o consumidor chegar e comprar. Então eu vejo como uma sacada para essa revolução de consumo, esses sistemas, né? Já como as cestas fechadas, as pessoas às vezes têm um pouco de receio, porque vai receber alface toda semana, ela quer ter o direito de escolha. Então, eu enxergo um caminho bem interessante aí para esse futuro. Matéria dos consumidores, como foi a aceitação, né, a adesão desses consumidores? A gente, como eu posso dizer, os consumidores nessa questão, eles foram pegos assim, eu não tenho o que fazer, né? Então, isso que eu achei interessante do sistema, porque senão talvez eles não teriam aceito essa proposta. Eles, como a gente estava teoricamente organizado, e tinha a Camila como uma pessoa que eu considero demais, super brilhante, de ter essa sensibilidade, de mexer nas plataformas, tanto que ela falava que a gente tem que usar a tecnologia, tem que usar essa ferramenta a favor. Então, acho que o consumidor, a gente conseguiu pegar nessa fragilidade que o sistema acabou criando, né? Então, não poderia ir ao supermercado, as pessoas não podiam sair, então a gente acabou entrando nessa brecha. Eu acredito que quando começou a flexibilizar as normas da pandemia, a gente teve uma queda acentuada de venda, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre recebe muito elogio do sistema. Muita gente reclama da plataforma, a gente sofreu bastante, que a gente tentou fazer um site, mas são muitas complexidades, porque a gente falava um modelo, e aí, eu não vou chamar de calote ou golpe, mas aconteceram problemas, né, nesse intercâmbio entre o pessoal, a pessoa do TI com a gente, de entender, porque era tudo reunião online, e acho que também tudo faz parte do aprendizado, mas hoje a gente ainda continua com esse sistema. Ela chegou a representar, na pandemia, 90% da minha venda, então foi algo que realmente salvou muito, assim, porque a gente não podia mais fazer feira, né? Era um momento, claro, a gente teve o risco de ninguém sabia o que estava acontecendo, qual era a doença, mas a gente tinha que vender, não tinha o que... A gente, assim como muita gente, a gente não tem carteira assinada, tinha que sair para vender o produto. Então, quando deu uma flexibilizada, muita gente com a necessidade de querer de sair, né? Uma desculpa assim, não, eu preciso sair para o mercado e tudo mais. Deu uma queda. Hoje a gente está num equilíbrio que ela chegou no que eu acho que é a realidade hoje, porque quando você trabalha com um pequeno produtor, com um produto artesanal, você consegue atingir bastante qualidade. E que isso é o diferencial que o supermercado... Você tem rosto, né? Você tem um corpo por trás, coisa que o mercado ele vai excluindo, né? Ele vai tirando tudo isso e deixando uma máquina, deixando as pessoas insensíveis a toda a situação. Certo, e para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, a nossa última pergunta, quais são os desafios do coletivo Banana Verde aí para o futuro? Então, eu acredito que isso é positivo, essa queda ia acontecer, era normal, a gente sabia que a gente estava surfando num momento, quando deu um grande estouro, mas agora a gente está chegando na realidade e se organizando. Eu acho que o mais complexo de tudo, para o coletivo Banana Verde, como é um grupo autogestionário, nós éramos em 20 produtores, e nós ainda tomamos decisão, amanhã tem reunião, tomamos decisões, todo mundo expõe o que quer falar, e aí já tivemos reuniões de 4 horas, 5 horas, reuniões cansativas, e que cada um fica falando uma coisa. Eu acho que esse aprendizado de grupo talvez seja o desafio maior, não é dificuldade, é o desafio, porque
já falei em outras reportagens, nós fomos criados para ser competitivo na escola, quem chega primeiro, quem tem a melhor nota, e nunca trabalhar em grupo. E quando isso acontece, é um desafio, porque a gente tende a olhar para o umbigo, né? E temos diferenças de idade, diferenças de pensamentos. Então, acho que esse é o desafio bem interessante desse nosso coletivo, que talvez, acho que, estudando que daí começou a surgir a oportunidade de conhecer mais a economia solidária, a conversar mais com as pessoas, ler algumas coisas, você percebe que isso é no geral, né? Você trabalhar com pessoas, com grupos, é muito difícil, porque você dá voz, você equilibrar, equalizar todo esse, o que o coletivo quer, a gente acaba passando pelas pessoas, e isso é o desafio do momento, né? O desafio do nosso século é a comunicação. Então, muitas vezes, comunicação, ela sai esquisita porque foi digitada, então a interpretação não tem conotação, a pessoa digitou sem uma vírgula, a outra já sentiu de um jeito. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, e eu acredito que de muitos coletivos, né? Essas ferramentas, elas são essenciais para a gente combater essa questão do consumo, de valorizar o produtor, de se fortalecer, porque é em grupo que a gente consegue alcançar lugares mais distantes, mas sem um chefe, sem alguém para falar, nós vamos por aqui, e ter esse cara tanto para guiar, tanto quanto para, se ele errar, ser culpado. Eu acho que isso confunde bastante, né, as pessoas, assim, de pôr uma opinião, de isentar, porque a sociedade tem uma tendência de culpar, né, gerar culpado. Deu errado, tem que ter um culpado, mas não, tudo é aprendizado. Então, eu acredito que esse é o nosso grande desafio, acho que, de como coletivo, todo esse trabalho, as decisões, tudo. Vamos trabalhar marketing? Como é que faz? Né? Quem que vai assumir? Como é que vai gerir? Enfim, isso tudo é bem interessante. Marta, muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast, ter doado o seu tempo. A gente aqui do Livres de Santos admiramos demais o trabalho de vocês, temos aí muitos pontos em comuns, como dá para perceber. A gente deseja uma longa caminhada para vocês, né? Muita agroecologia. Se quiser deixar aí suas últimas palavras para os nossos ouvintes. Agradeço demais vocês aí por toda a abertura, sou apaixonado pelo Livres, eu acho sensacional todo o processo, todo o esquema de vocês, é uma articulação muito bonita que a gente se inspira e admira demais. Então eu que agradeço vocês aí todos por esse tempo e essa paciência. E para você ouvinte que ficou com a gente até aqui, por favor, já ajuda o Vozes Livres, deixando o seu like aí, seu comentário, sugestão, dúvida, pergunta, e claro, compartilhando com seu amigo ou sua amiga que gosta de ouvir um debate novo, conhecer uma experiência nova, debater economia, agroecologia, sustentabilidade. Compartilhe aí com a galera, beleza? Para você também que ouviu as críticas que o Moatan fez ao supermercado, se quiser saber um pouquinho mais e ouvir um debate de qualidade, volta até a nossa primeira temporada, que tem um episódio maravilhoso sobre supermercadismo. Vou deixar até aqui linkado no YouTube, ou para você que está aí no tocador de podcast, sobe um pouquinho, volta lá que você vai achar, tá bom? A gente fica por aqui, até a próxima. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.